Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Pode Mais Estácio Rezende. Estamos aqui no quadro Carreira Fit, tá? Um quadro de empreendedorismo na educação física e carreira na educação física. Hoje o nosso convidado especial é o Douglas Fernandes, um parceiraço meu. A gente se formou junto, a gente teve projetos juntos dentro da faculdade e fora dela também. E agora a gente está aqui colhendo esse proveitoso momento dentro do podcast. Douglas, se apresente, por favor. Boa tarde. Meu nome é Douglas Fernandes, como o Thiago disse, a maioria aí da galera me conhece como DG. Era um apelido de faculdade e hoje se tornou mais uma identidade mesmo. Me formei aqui na Estácio, o Thiago deixou a deixa aí, a gente se conheceu aqui, se formou aqui, criou alguns projetos juntos e hoje estamos aqui novamente. Depois de um tempo sem se encontrar, poder estar conversando com ele aqui hoje vai ser ótimo. Real. Vocês podem perceber que nos outros quadros aí também rolou esse negócio. A vida de personal é muito corrida e às vezes a gente fica muito tempo sem se ver, mas isso não quer dizer que a gente está sem se falar, né? Que perdeu a amizade ou o vínculo. Muito pelo contrário. As áreas mudam, né? Sempre fomos muito esforçados, então a gente vai tendo essa congruência aí pra frente. E a gente vai tocar nos assuntos também dos projetos que a gente tocou aqui. Para você que está assistindo, que talvez seja aí universitário, entender que a gente pensava assim como você, né, tinha os mesmos problemas ou as mesmas ideias e aproveitou oportunidades que vocês podem aproveitar agora para chegar na carreira estruturada, Exato. Que é a nossa ideia desse podcast. DG, eu queria saber, e a galera aqui, como é que a educação física entrou na sua vida, cara? Então, tem dois pontos, né? O primeiro foi através da minha infância e adolescência. Sempre fui apaixonado por esporte. Joguei futebol por muito tempo, dos meus 8 anos de idade até os meus 14 anos de idade. E essa foi a primeira chave da educação física. Porém, a parte acadêmica é um ponto que pouca gente sabe, ela veio meio sem querer. Quando eu estava na escola, foi num período ali do ensino médio, no terceiro ano, que os professores entraram em greve. Então, o que aconteceu? Não cumprimos a grade curricular ali em relação ao horário, né? E para a gente poder pegar o diploma, a gente precisava passar um vestibular. Na época, eu mexia com alguns eventos de matinê e a minha primeira opção era publicidade e não educação física. Caramba! E aí o que aconteceu? Eu ia fazer o vestibular e não tinha publicidade na Estácio na época. Não tinha esse vestibular para prestar. E aí eu fui olhar quais tinham, porque o meu objetivo realmente não era fazer a faculdade, era pegar o diploma, passar no vestibular para pegar o diploma da escola. Era a primeira coisa que eu queria. E aí eu fiz o vestibular para educação física, fui bem, e na época as melhores notas desse vestibular ganhavam uma bolsa. E eu ganhei uma porcentagem dessa bolsa. E aí chegou lá em casa, que chegou um e-mail, se eu não me engano, uma carta, não lembro muito bem, que eu tinha sido aprovado no vestibular e tinha ganhado, eu acho que na época, 30% ou 40% de bolsa, alguma coisa assim. Só que eu não queria fazer, eu queria ficar um ano à toa, que é o que muita gente quer quando se forma na escola, ficar um ano à toa. E aí minha mãe conversou comigo, disse que ela pagaria a outra parte para eu fazer se eu não gostasse, para eu poder, que eu poderia trancar, mas para eu ter essa experiência, já que veio a oportunidade. Então começou através dessa oportunidade de ter passado no vestibular para pegar o diploma, e aí eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, se eu não me engano, em 2017, 18, eu tinha 17 anos na época. Foi a primeira turma da Estácio? Foi a primeira turma presencial da Estácio. Ah, é? Já tinha uma turma semipresencial, a minha foi a primeira turma presencial. Ó, pegamos no comecinho. Interessante, eu queria saber também, DG, dentro dessa história que você falou, como é que era a sua visão da educação física na época, a área, né? Porque hoje a gente consegue ver que a educação física está uma coisa até procurada. Muitas pessoas estão fazendo como terceira graduação, segunda graduação, pessoas que vêm de outra área, né? Porque estão vendo que a área da saúde vem aumentando. Como é que era a sua visão da educação física na época e como é que era a visão dos seus pais, dos familiares, assim? Quando eu entrei, eu não tinha noção nenhuma de como era o curso de Educação Física. Para mim, ia ser o que a maioria da galera pensa. Eu ia só jogar bola, jogar basquete, Olha correr. Só. E eu tomei um choque que minha primeira aula foi de anatomia. Começou já. Então, eu entrei, tive que comprar jaleco. Falei, pô, tô fazendo Educação Física andando de jaleco. E a primeira aula foi de anatomia, conhecer parte do corpo humano. E ali já foi um choque. No primeiro dia, será que é isso mesmo que eu quero? Tanto que no primeiro período eu não tive uma aula prática. Foi anatomia, biologia celular, e eu não me lembro a outra, mas era uma matéria bem teórica também, nada relacionado a esporte. E aí já foi o primeiro choque que a educação física era muito além do que as outras pessoas pensam, e que eu penso também. Pensava, né, que é a parte teórica, que é bem complexa,
E se a pessoa não estudar, realmente ela não consegue entender, porque o corpo humano ele é algo muito diferenciado. É outra coisa. Isso é até interessante que muita gente vem para educação física de esporte, né? Antigamente, até meus familiares, quando apresentavam assim, por que eu fazia curso de educação física, era porque eu era bom nos esportes. O Thiago sempre gostou de fazer esporte, lutou, nadou, fez tudo. E Faz agora educação física. fez educação física. E é interessante ver isso, porque o nível que a educação física chegou de entrega, né? Quando você quer estudar e se aperfeiçoar para chegar numa boa carreira, mudou muito. E aí as pessoas ficam em choque quando chega uma pessoa com uma carta de um médico, por exemplo, alguma coisa, e pergunta o que você acha. Né? Isso é muito interessante. E eu queria saber, cara, dentro dessa parte, né? Quando você viu que a educação física era muito além, como é que foi o sentimento? Você consegue resgatar esse sentimento? Cara, foi um pouco tarde. Olha. Não foi foi lá pro meu 6º período, porque as matérias ainda, eu sempre fui uma pessoa que era muito visual. Então o professor falava e mostrava, eu conseguia entender e captar aquilo. Então eu só precisava depois revisar a matéria para eu reproduzir na prova. Só que eu também tenho, deixar uma deixa, isso não é estudar. Porque eu só guardava aquilo que ele falou e depois reproduzia, porque eram perguntas muito objetivas. Então você lembra de um lance em outro, uma prova objetivo, você vai lembrar daquilo e vai marcar. Só que se pedisse uma teoria sobre aquilo, eu não iria saber. Tanto que eu sempre fui melhor nas provas objetivas do que nas discursivas. Olha só. E depois, no 6º período, foi quando eu comecei a entender mais, entender que a educação física era muito além. E foi até outro fato curioso que entra você no caso, que foi quando o Douglas Lamin, um amigo nosso, te enviou alguns livros em PDF. Verdade. E você me reenviou esses livros. E foi na mesma época que eu decidi que eu ia realmente começar a estudar de verdade. E aí foi nessa época que você passou os livros em PDF para mim que eu comecei a olhar aqueles livros e falar, opa, eu tô um pouco atrasado. A educação física é muito mais que isso. E eu já estagiava nessa época, só que eu ainda estava preso naquele 3 de 10, 3 de 15. Você estava onde nessa época no estágio? Eu estava fazendo estágio na Atual. Na Atual. Inclusive Sim, a gente tem que puxar esse gancho aí, que foi você que me puxou pra lá, né? Tava fazendo estágio, então eu já treinava, já tinha uma experiência de treino, sempre treinei ali no período da minha adolescência, então sabia um pouquinho, sempre fui curioso também, sempre assisti essa galera maromba que hoje aí tá em alta, né? Eles estavam começando naquela época, isso, né? E eles já tinham ali os conteúdos deles naquela época que sempre ensinaram bastante. Só que sempre foi algo mais prático, não tinha aquela teoria. Então, a partir daquele momento que você me enviou aqueles livros, foi quando eu comecei a realmente estudar. E aí depois veio a parte do curso que a gente fez junto, que foi a Equipe Águia, onde realmente foi a virada total, que eu tava, também foi através de outro amigo lá da Atual, que eu tava na época fazendo estágio. Não, foi o Juan. O Juan. Eu tava fazendo estágio, eu tava com os livros que você me deu, e aí nas pausas de estágio, que eu ficava na academia para treinar às vezes, eu morava um pouco longe, então eu aproveitava para dar uma estudada. E o Juan me viu nesse período aí estudando e falou, pô, tô vendo que você gosta de estudar. O Juan não era instrutor, era só personal, não me conhecia. Parece que foi a energia ali que puxou, pô, esse moleque estuda, preciso falar com ele. Que é o que o curso ensina, né? Muito mais que a teoria da educação física, ele ensinou muita coisa que a gente guarda até hoje para nossa carreira. E aí o Juan chegou para mim e falou sobre o curso, falou que como eu gostava de estudar, isso seria uma virada de chave. Eu fui olhar o curso, e aí eu passei o curso também. Verdade. E aí a partir desse curso realmente foi a virada total sobre o que era educação física. Aí começou estudos diários, rotina diferente, estudar sobre tudo o que acontece, entender que a base da educação física ali em relação à academia em si, que é a parte que eu atuo hoje, não é só 3 de 10, 3 de 15, e sim que é fisiologia, anatomia, biomecânica e cinesiologia. A pessoa tem que ter isso na ponta da língua e na ponta do pensamento, porque ela vai depender dessas matérias para tudo. Perfeito. Cara, nossa, me veio um monte de memória maneira nossa aqui, e eu vou aproveitar, né, para trazer nesse quadro uma coisa um pouco diferente do que a gente vem fazendo nos outros, porque depois esse já é o nosso quinto quadro ou sexto quadro? Quinto quadro. Então a gente já entendeu que o estágio é uma parte importante, como que a educação física entra na vida das pessoas, geralmente tem a ver com o esporte, né? Mas aqui tem uma coisa além também, que é interessante, que a gente compartilhou junto e vai compartilhar com vocês, que é a mudança de dentro para fora, né?
Então a gente vai entrar um pouco nisso e vai entrar também um pouco na parte da atlética da faculdade, né, que foi o que também ajudou a gente a moldar muito, deu responsabilidade pra gente desde novo, né? Então, acredito que isso tenha feito diferença, tá, na nossa trajetória. E aí você falando, olha só para fazer um gancho aqui. Naquela época, a primeira contato que a gente teve com o curso foi o do Águia. Foi, equipe Águia. Isso, e mesmo assim, olha o que ele falou, a gente tinha que passar os livros. Não era uma coisa de fácil, assim, acesso, igual você tem Sim. hoje, plataformas de ensino, não sei o que você entra aí. Então você que está assistindo, você tem a faca e o queijo na mão. Quando você der o seu start, seu insight, né, que pode acontecer de demorar, ele abriu aqui que demorou um pouco dele, eu vou abrir aqui também que demorou um pouco meu também, eu fui começar a engrenar da metade da faculdade para frente. Isso é normal, tá? Vocês podem ficar tranquilos contra isso. Agora me diga, DG, como é que começou o estágio a fazer diferença na sua vida? Quando você foi convidado a primeira vez para o estágio, como é que foi essa ação? Como é que você entrou, com cabeça você entrou lá? Então, eu fazia o estágio obrigatório da faculdade, na atual já, que era o que só contabilizava as horas curriculares, então você só tinha o compromisso de ir lá, conversar com o coordenador, né, sobre quantas horas você ia fazer por dia, você fazia ali o estágio obrigatório, depois que cumprisse, acabou o contrato, tchau, e não era remunerado, era só por conta da carga horária. E na época eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então sempre ficava perguntando para os professores o porquê disso, até porque veio aquilo de, opa, educação física é um pouquinho mais, então vamos lá. E aí, na época, surgiu uma vaga e o Zé, que é o coordenador lá da atual, né, perguntou se eu não tinha interesse em trabalhar lá apenas um sábado. Eu acho que era 2 sábados por mês, uma coisa assim. Que tinha outro lá que fazia 2 e que perguntou se eu queria fazer 2 por mês. Aí eu topei, na época foi o meu primeiro contato remunerado com a educação física, e comecei. Só que eu entrei muito de cabeça nesse estágio, passou mais ou menos 2 semanas, ele me disse que o estagiário que ficava lá à noite, ele tinha desistido e perguntou se eu queria ficar. E aí eu comecei a fazer o estágio lá de 5 até as 10 da noite, e era na época da pandemia, então por isso que eu conseguia fazer o estágio à noite, porque as aulas da faculdade estavam sendo online e a grade estava bem reduzida. Então, nesse ponto aí que eu comecei a estagiar, foi quando começou também a surgir o ponto de eu preciso estudar mais e aprender mais. Até porque eu comecei a estagiar, se eu não me engano, em outubro, era verão, e a demanda da academia era muito alta. Então, às vezes chegava 5 pessoas ao mesmo tempo, 6 pessoas ao mesmo tempo, aí tinha gente para trocar a ficha de treino, então eu pensava que quanto mais eu soubesse, mais rápido seria para eu fazer na prática. Perfeito. E mais eu conseguiria entregar aquele trabalho, porque ali era o começo de tudo. Então ali a cabeça já foi mudando. Não mudou totalmente, mas já foi mudando bastante sobre o conceito de estudar realmente para entregar serviço. Na época não era um serviço personalizado, diante de uma pessoa só, era mais um modo geral, mas ali já me veio que para entregar eu precisava estudar. No caso, na época, era demanda de tempo, não de qualidade de serviço. Porque eu precisava montar aquilo rápido e de uma forma que entregasse para o aluno também, porque eu estava prestando um serviço, Com certeza. o aluno estava pagando uma mensalidade para a academia e eu precisava entregar um serviço. Só que eu tinha que entregar um serviço rápido. Então, quanto mais eu soubesse, mais rápido seria para eu montar, porque eu não ia precisar ficar matutando ali sobre será que é isso, será que não é? Não, eu já tinha que saber na ponta da língua. Legal. E nesse tempo, assim, que você estava começando a assumir responsabilidade na atual, e tudo rolando, a faculdade aqui na Estácio rolando, que, como ele falou, ele é egresso daqui também, assim como eu, né? Inclusive é um prazer a gente estar fazendo isso aqui. Eu acho muito, eu falei antes da gente começar o quadro, a gente batalhava aqui na faculdade, né? Na época, pelos estudos e pela atlética. E hoje a gente consegue, graças ao apoio da Estácio, estar aqui fazendo, é muito legal. O bom filho é casa torna, né? Verdade. Dentro dessa época de estágio, já sabia aonde dentro da educação física você ia ser inserido? Fazia ideia, tentei. Eu fiquei meio perdido no começo. Eu cometi alguns erros que é importante falar. Quando eu estudava alguma referência na época, algum professor referência na época, eu tinha uma mania que hoje eu não indico para ninguém. Sempre que eu converso com um amigo meu, eu falo sobre isso para ele. Que era pegar aquela base que o professor e realmente copiar tudo que ele falava. Quando eu digo copiar, é ter a mesma personalidade.
E um exemplo, se ele era contra algo, eu também virava contra algo. Se ele era a favor de algo, eu virava a favor de algo. Uhum. Então, além desse problema de não filtrar aquele conhecimento, eu fiquei muito perdido sobre qual nicho eu iria caminhar. Uma época eu estava tentando estudar mais alta performance, outra época mais correção postural, reabilitação, outra época mais emagrecimento. E a forma de filtrar isso foi mais natural mesmo com o decorrer do tempo. Eu acho que tudo que aconteceu assim na minha carreira, eu tive que apanhar um pouco para poder Entendi. aprender. Na época eu não tinha ninguém para tipo me dar esse conselho. A gente caminhava meio que sozinho e a gente se ajudava mais na época. Verdade. A gente não tinha ninguém para falar. Amigos próximos, né? No caso, a gente tinha bastante colega de trabalho que sempre ajudou bastante a gente, mas a gente não tinha amigos próximos que já estavam ali em um nível maior para poder falar, ó, não faz isso não, faz isso aqui, Verdade. cuidado com isso daqui. Então foi meio que apanhando um pouco para poder aprender. E hoje, quando eu converso com algum amigo meu que está fazendo curso de educação física, eu tenho o maior prazer de tentar falar isso para ele, que eu apanhei e me atrapalhou bastante. Porque não filtrando esse nicho e onde eu queria, eu perdi muito tempo de estudo. E é o que eu falo também para esses amigos, nenhum conhecimento é inválido, mas ficar batendo na invalidez também não é legal. Faz sentido. Porque você está perdendo o tempo ali que você poderia estar estudando aquilo que realmente você vai seguir para frente. É importante você passar por isso, mas eu acho que eu em si demorei muito para poder filtrar. Você vai sim, as pessoas que estão começando agora, vocês vão sim ter essa dificuldade até entender, mas é legal você já ir filtrando desde o começo. E o filtrando como? Procura sempre aquilo que mais te agrada, porque você vai trabalhar com mais prazer. Não vai naquilo que está no momento e vai te dar renda. Vai naquilo que você gosta, porque vai te dar longevidade de estudo. Cada vez mais que você estudar, você vai querer aprender mais sobre aquilo. Não vai ser algo massacrante para você estudar e muito menos algo massacrante para você trabalhar. Não vai ser aquele negócio de tenho que acordar para trabalhar. Óbvio, existem dias de cansaço, a gente tem isso até hoje, tenho certeza que você também acorda cansado, dá uma respirada, pergunta sobre, mas é legal sempre você filtrar naquilo que você gosta e não naquilo que está no momento. Legal. Que foi algo que eu demorei um pouco para descobrir, e depois que eu descobri, realmente foi quando a minha carreira começou a andar bem para frente. Porque antes, quando eu não tinha tanto prazer naquele estudo e pensava mais em outros poréns, não rendia tanto. Hoje em dia rende muito mais, porque eu realmente trabalho com aquilo que eu gosto e com bastante coisa que eu me identifico. Então tem essa identificação própria também, além da prescrição. Pô, legal, cara. Esse ponto é muito importante, muito legal, porque é sobre você, né? Você modelar alguém é uma coisa, você querer viver, como ele falou, no princípio de outra pessoa, pode dar muito errado, porque você tem seus próprios princípios, você não vai saber até que ponto o princípio da pessoa vai. Aí você começa a imitar, não é tão legal. E a gente sofreu muito com isso realmente, da parte de você não ter muito apoio, né? Tipo, a gente se apoiava e não tinha muito onde buscar, né? Inclusive a gente se coloca abertamente para você, se tiver curiosidade, quiser mandar dúvida, não sei o quê, manda pra gente que a gente pode te ajudar de alguma forma, um direcionamento, né? Ou até sanar uma dúvida. E outra coisa interessante que você falou, né? Eu não sei se você vai lembrar dessa angústia que a gente tinha, mas na época se fomentava muito a ideia de que você não podia estar desatualizado, de que você tinha que estudar sempre mais e mais e mais, e claro, estudar é importante, assim como o DG falou, mas a parte da prática, a parte de você estar estudando o que você precisa estudar, a parte da individualização do seu propósito dentro da sua vida faz total diferença. Então, se você hoje sente essa angústia, te acalma. Segue teu rumo, achando o teu caminho, se bota em prática, assim como o DG fez, faz o estágio, assim como eu fiz, vai entendendo o que você gosta, porque afinal de contas, se você acertar no ponto, o resto é fácil. Mais vale, né, a gente perder um tempo agora buscando o que eu vou fazer que goste, do que você começar a agir em alguma coisa e mudar várias vezes de nicho ou qualquer coisa do tipo, né? Agora diz pra gente, onde foi o principal momento assim que você falou, putz, é isso. Então agora eu achei, deu start na minha cabeça, é isso aí que eu vou seguir. Cara, foi um antes e depois que eu postei de uma aluna. Tem um ponto também, né? Já tenho que deixar uma deixa aqui que esse assunto vai rolar. Eu vim sendo bastante conhecido pela Atlética. Eu estava ali no começo, fiquei até o final, até onde eu pude ficar. Então eu era bastante conhecido pela Atlética. Mesmo já trabalhando na área, eu era bastante conhecido pela Atlética. Então eu comecei a atrair um público universitário. Perfeito. E aí aconteceu, agora eu não vou me lembrar quem foi a aluna,
Mas eu lembro que eu postei um antes e depois, esse antes e depois ele bombou muito no orgânico, sem impulsionamento. Que legal. E aí o meu WhatsApp começou a chover perguntando valores, valores, valores. E eu falei, pô, é isso, eu tenho que focar nisso, até porque as pessoas me conhecem através disso. E aí começou o pensamento, eu posso juntar que elas podem ter uma vida acadêmica ativa, tanto da forma de estudos quanto da forma da descontração que a Atlética traz, que ela consegue fazer tudo isso, treinar e ter resultado. E agora eu vou trabalhar em cima disso. Cara, que Na maneiro. pessoa entender que um treino bem formulado para ela vai gerar os resultados que ela precisa, ela tendo, óbvio, cuidado sem exageros, mas podendo viver a vida acadêmica dela. E aí depois veio outros pontos que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje. O universitário ele tem menos tempo, então eu preciso filtrar bem ali qual vai ser o propósito de treino do aluno. Muitas das vezes, semana de prova, ele não vai ter 2 horas para treinar, ele não vai ter muito tempo para treinar porque ele precisa estudar. Então, veio mais depois desse antes e depois, e deu a entender, pô, vim daqui, eu conheço tudo que é daqui, por que não investir nisso daqui, sendo que eu domino a questão de entender a cabeça do universitário? Que além de universitário, lógico, o meu público maior hoje é um público feminino, muito ligado à estética, então foi aonde deu o ponto inicial para eu falar, é isso daqui, agora eu vou trabalhar em cima disso aqui. Olha só, ele pegou o gancho, que realmente a gente viveu uma fase na Atlética que deixou a gente bem conhecido, né? Abriu muito networking, como a gente vai falar, até vai ser a parte mais contraída do podcast, vocês vão se conectar muito. A Atlética, para quem não sabe aí, que tá assistindo, é a Atlética da Poseidon, que tá aí. Né? Antes a Atlética da Poseidon não era Poseidon, e é isso que a gente vai falar aqui. A gente fez a unificação junto aí da Atlética, com mais outras cabeças também que estavam lá, que organizavam isso. Aí eu queria saber o seguinte, cara, depois da parte da Atlética que a gente começou a ir para as carreiras, a gente perdeu um pouco de contato, só que no online a gente foi vendo um e o outro crescendo, né? Sim. E eu lembro nitidamente de ver seus stories aumentando muito a qualidade, né? A quantidade, inclusive, e você outro dia postou um número lá, não sei se pode falar, mas você postou um número de consultorias, foi mais de 100 consultorias, né? Cara, eu fiquei... Foi isso mesmo, foi? Foi 100 alunos ativos. 100 alunos ativos hoje na consultoria. Já passou, já. Já passou. Cara, mais isso... 120 hoje. Olha que interessante. E aí, a gente já tava se vendo, né? A gente evoluindo, e esse foi um ponto que eu falei, caraca, sabe aquele... Carreira estruturada, chegamos e tal, e daqui pra onde, né? Então eu gostaria que esse ápice, que você, do tempo que você chegou para esse ápice, como é que foi, né? E contasse pra galera como é que é a emoção de você acreditar numa coisa lá atrás, que quando a gente se formou, obviamente, a gente não estava cheio de cliente, né? Você acreditou nisso, visualizou isso, traçou seu público, aprendeu muita coisa para chegar onde você tá agora. Como é que foi isso? Cara, quando eu bati 100 alunos foi quando realmente passou um filme de tudo que aconteceu, né? Porque, não falei antes, mas eu cheguei a trancar o curso na pandemia, só que não foi trancar o curso para eu acho que eu vou parar. Eu realmente vi que eu estava atrasado quando eu tranquei o curso, entrou a pandemia, as aulas seriam online e eu falei, não, eu preciso estudar. Então foi quando eu tranquei o curso, comecei a estudar tudo aquilo que eu tinha perdido, anatomia, biomecânica, cinesiologia, tudo aquilo que eu tinha perdido, e depois de 6 meses eu voltei. As aulas não voltaram presencialmente como eu imaginei que voltaram, mas foi aí que eu voltei. E aí vem o ponto que, depois de estudar, a gente fez a equipe Águia, foi nesse período aí da pandemia, se eu não me engano, a equipe Águia, e aí veio o digital. Foi onde a gente aprendeu muito no digital, né, nesse curso. Eu acho que foi ali a base da pirâmide do nosso digital foi nesse curso. Tanto que a primeira live que eu fiz no Instagram foi com o Thiago. Verdade, verdade. A gente nem queria fazer essa live. Nossa. A gente arrumou desculpa pro professor do curso não fazer a live, ele deu um expor tremendo na gente. Caraca, é que eu não tenho mais o áudio, e o áudio também não seria muito bom publicamente, não, que o expor foi daqueles grandes, e eu acho que foi esse expor que a gente estava se convencendo de não fazer, né? A gente estava arrumando desculpa para não fazer, a gente já tinha inventado umas 3 e debatendo qual desculpa ia ser melhor. Quando a gente mandou o professor, vou resumir basicamente o que ele falou, você não quer, como que foi? Se você quiser mesmo fazer, você dá um jeito, nem que seja 11 horas da noite. Que a gente sai do estágio 10 horas, né? O Thiago falou que ia chegar tarde, aí eu também já eu que puxei, eu puxei o primeiro, não. Eu falei, não vou não. E aí a gente foi e fez essa primeira live, e aí depois a gente foi ingressando mais ali no digital, só que eu vinha muito de altos e baixos no digital. Um tempo eu postava, outro tempo eu parava de postar,
Só que aí eu comecei a estudar bastante a parte teórica, e aí foi quando eu investi em marketing na primeira vez, que foi... Até eu gravei no seu estúdio. Lembra que eu fui lá Verdade, fazer uma captação? A verdade. partir daquele ponto que eu comecei a investir no marketing do Instagram, foi quando, tipo, fez o boom. Deu diferença, né? Sim, começava a vir muito... Porque a teoria eu já sabia. Eu só não estava expondo que eu sabia os assuntos. E não tava sendo constante. E não estava sendo constante. Sempre que eu postei algum Reels, alguma coisa assim, sempre teve um engajamento orgânico muito bom. Você sempre teve engajamento, é verdade. Sempre os meus Reels deram mais de 10 mil. Verdade. Ali no começo. E no começo, um Reels de 10 mil, na época ali, era muita coisa no Total, orgânico. nossa, era muita coisa mesmo. Então, a partir do momento que eu comecei a investir no Instagram, foi quando a coisa realmente começou a acontecer. Porque aí o que começou? Eu já tinha um nicho do que eu queria, que era ali... Hoje eu trabalho mais com um público mais jovem, bastantes acadêmicos, e a maioria são mulheres. Posso colocar que 90% são mulheres, e desses 90%, 40% é um público universitário, onde as pessoas realmente buscam estética. Então, e aí veio outro ponto também, que foi as parcerias que eu fiz em relação com influencers, porque eu não dominava a área e eu precisava ser visto na minha cabeça. Então, comecei a oferecer parcerias para alguns influencers, e aí, como eu fui sendo visto, eu fui começando a estudar um pouquinho mais de marketing, e aí usando esses gatilhos de marketing para poder atrair cada vez mais público. Hoje eu consigo, a cada postagem, tentar atrair alguém, óbvio. Não sou a melhor pessoa no marketing. Hoje o Thiago sabe muito mais que eu, porque ele... Inclusive, ele começou a fazer meu marketing no Instagram, as minhas primeiras artes Isso era a foi ele que ferramenta, fez. ele tem a intencionalidade por trás, muito melhor que a minha. As primeiras artes foi ele que fez, depois que eu comecei a investir no Instagram foi a virada total. E foi Maneiro, cara. no seu estúdio, foi a primeira vez que contratei uma equipe de marketing para poder virar essa chave do Instagram. A partir dali eu não parei mais, e a cada ano que foi passando eu fui ter mais constância no Instagram e cada vez mais captando mais alunos. Porque não adianta você saber se você não mostrar. Hoje, a gente não está numa era do marketing boca a boca. A gente está numa era do marketing visual, que acaba sendo mais visual no Instagram. Hoje é mais fácil você passar e rolar e ver uma pessoa, no caso da nossa área, que teve uma evolução no Instagram do que encontrar com ela pessoalmente. Então, ali estava o ponto que eu sabia que eu tinha que explorar. Legal. Vou pegar um gancho rapidinho antes da gente continuar. Isso é incrível de ouvir, tá? Porque a gente começou... O DG era magrinho, ele tá fortão agora. Não tanto. Cuidou do marketing pessoal, tá bombadão. O DG era goleiro e magrinho, cara. Era um cara que você desse chute nele, machucava. Mas, ó, olha que interessante. Ele falou desse gancho do marketing, né? Eu já discordo do que ele falou nesse ponto positivamente pro seu lado. O DG sempre teve mais facilidade com relações que eu, né? Eu sempre fui um pouco mais direto, inclusive na Atlética. Às vezes eu dava uma direta, assim, em alguma opinião e tal, e o DG era o cara que contornava, fazia, não, cara, olha só, não sei o quê. E ele ganhava muito mais fácil as pessoas do que eu, né? Isso eu tive que trabalhar muito para chegar no ponto de carreira que eu tô hoje também. E olha só que interessante, na parte online, por mais que eu tivesse muita ferramenta, eu tô começando a atingir o pessoal online agora. Você vê, a assessoria esportiva, que é a parte, digamos assim, online que eu faço, tá com 35 alunos. Então, assim, o DG tem muita facilidade com esse ponto e ele atacou um talento dele, nato. Ele conseguiu trazer quem é o DG coração para a parte online. As pessoas conseguem captar isso. Você sempre teve a facilidade, né? O famoso talento. Pô, os Reels, como você falou, eram difíceis de estourar. E sempre que ele postava uma coisa, dava muito engajamento. Ele tem um público ali, ele tem uma comunidade entrelaçada. E aí diz pra gente, cara, saiu lá do recém-formado, cara, as perspectivas nunca estavam a nosso favor, teoricamente, né? Se a gente for pensar, a gente tinha a parte acadêmica linkada à parte da Atlética, a gente era muito popular na parte da Atlética, mas na parte acadêmica nem tanto. E aí ele saiu com essa ideia de vou começar a linkar com os universitários e chegou no ponto de carreira que ele está agora. Daqui para frente, o que você vê, assim, que você vê de oportunidade para essa área? Cara, hoje eu vejo a educação física vindo com um dos cursos mais fortes a serem procurados. Porque a gente está numa era que a musculação em si virou uma moda. Óbvio, tudo que vira moda tem seus pontos negativos. Porque vai começar a vir muitas informações que não são coerentes, como a gente vem vendo.
blogueiras postando algumas coisas que a gente sabe que não são certas, porém, essa moda, o profissional saber usar ela é uma ferramenta incrível. E aí a gente tem um ponto que eu acho que muitos personagens esquecem. A musculação virou uma moda. E a musculação, ela linka com algo que é a relação com a estética. Uhum. As pessoas, hoje em dia, elas se preocupam muito com a estética. Então, hoje, o profissional de educação física que consegue entregar, no meu caso, esse fator estético, porque a gente tem outros links ali da área do personal, reabilitação, Exato. alta performance, esse tipo de coisa, falando ali da minha área. Esse profissional hoje que trabalha com estética e consegue passar para o aluno que ele é como se fosse um procedimento estético diário para ele, que é ali todo dia um passo para ele chegar ali depois de 30 dias e ter um resultado estético, ele vai muito longe, porque as pessoas se preocupam muito com a estética. E aí vem um outro ponto. Eu também sou formado em Educação Física e pós-graduado em Cinesiologia e Biomecânica. Então tem muito da parte postural, que envolve dores. Então eu consegui também linkar essas duas partes. Caraca, que foi resolver a dor de uma pessoa e proporcionar uma estética agradável para ela. Porque você pode ter certeza que hoje o público que eu atendo, que é ali de 20 a 40 anos, a maioria se preocupa com a estética. E ela vem com o pensamento da estética, mas ela fala, eu sinto uma dor no joelho. Perfeito. Então tem esse ponto também que virou bastante. A partir do momento que eu comecei a resolver problemas, às vezes que era só de autoestima, mas tinha ali a ligação com dores, com uma má postura, as coisas também começaram a girar para mim. Então consegui linkar esses dois fatores, né? Estética e dores diárias. Ainda mais o público feminino com dromalácia, então deve ser... Sim. E ainda mais o público universitário, né? Passa muito tempo estudando, sentado. Postura ruim. Então, postura ruim, dor na lombar. Às vezes o aluno ele não consegue fazer tal exercício porque ele sente dor. E hoje eu gosto bastante de trabalhar com isso. O meu foco maior é a estética, porém, quando eu pego um caso de uma pessoa que tem dor, não conseguia fazer tal exercício e fala, eu estou conseguindo fazer tal coisa sem dor. Para mim é um resultado muito maior do que quando eu entrego estética. Que legal. Você deu um passo a mais. Sim. E essa é a importância de sempre estar se inovando. Porque antes legal. A estética ela não era relacionada com isso. Podia doer, o que importava era a estética. No old school isso Total, é muito... cara. Eu acabei de pensar Só isso que aqui. o que a gente tem que Total. entender, a gente, pelo menos eu, no meu caso, tá? Eu não trabalho com atletas. Eu trabalho com pessoas que têm uma rotina e buscam uma estética. Eu conciliando essa estética com a melhora de dor delas, elas vão se fidelizar a mim. Porque o medo delas, às vezes, não vai ser nem perder a estética, vai ser voltar a doer. Total. Cara, muito legal. Vocês veem como é que ele conseguiu fazer uma conexão de tudo que estava acontecendo na vida dele? Obviamente, lá no começo eu não conseguia enxergar essa conexão, né? Muitos de vocês, às vezes, é legal até assistir esse tipo de podcast, porque vocês conseguem entender que ninguém nasce sabendo tudo e ninguém sabe para onde vai apontar de começo. Ele foi linkando as experiências da vida dele. Né? Ele teve as experiências com o esporte no começo que trouxe ele para a faculdade. Depois ele teve as experiências atléticas e também universitárias, que trouxeram ele, além do curso que a gente fez, que é o Águia, que era uma mentoria, né, uma imersão, que eu acredito até hoje que vale muito a pena fazer. Quanto mais você puder investir nessas áreas é melhor. E estudou e fez a congruência. Falou, pô, peraí, se eu sou conhecido aqui nesse público, eu tenho a noção total da ambiência que esse público está envolvido. Ou seja, ele sabe resolver os problemas do público. Já vivi como eles. Né? Já vivi como eles. Eu sei o que passa. Né? É o nicho, é o nichar. Muitas vezes a gente quer, não, vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer pra tudo quanto é lado. E aí você não nicha. Poxa, se eu nichar eu vou perder cliente. Vai, mas você vai ser direto. Como ele falou, não trabalha com atleta. Acabou, ele não trabalha com atleta. Um ponto que veio também muito à tona para eu realmente focar em um nicho foi que aconteceu esse caso, né? Um caso da pessoa estar com uma estética um pouco ruim, que não agradava, e dores, e eu consegui resolver o problema dela. E aí no mesmo dia veio 3 alunos de indicação. Olha só. Dela. E aí eu ainda não tinha filtrado tanto o nicho, eu estava ainda um pouco dividido, mas correndo mais para esse lado. E aí que veio a chave de eu preciso ser a referência em algo para quando uma pessoa tiver um problema, eu pelo menos ser citado. Eu não preciso ser contratado, mas eu vou ser citado. Então, no caso, estética feminina, eu tenho certeza que se em um ambiente de academia isso for comentado,
hoje eu vou ser pelo menos citado. Perfeito. Talvez eu não seja a prioridade da pessoa, mas eu trabalho para me tornar referência em algo onde pelo menos vão lembrar de mim. Porque ao eu ser citado, vai despertar uma curiosidade na pessoa em saber quem eu sou, a pessoa vai dar um jeito de achar o meu Instagram. Seu Instagram está organizado. Meu Instagram mostra o meu trabalho, mostra os meus resultados, e aí todo dia, pelo menos, eu faço uma postagem mostrando alguns antes e depois meu, porque isso gera o despertar da pessoa. Ela não pode me contratar na hora, mas quando ela pensar em um personal, se ela for no meu Instagram, ela vai lembrar de mim, porque ela já viu um resultado ali. Talvez eu não seja o contratado, mas eu já vou estar no pensamento dela. Então imagina, tá ali no pensamento de 100 pessoas, 200 pessoas, pelo menos 20% disso vai te procurar. Perfeito. E aí que vem a relação de saber como vender, Perfeito, as ferramentas. As ferramentas de como vender. Perfeito. E outras coisas que a gente foi adquirindo com o tempo, de experiência. Que legal. Olha a sacada, hein? Se vocês forem pensar 2 pontos que ele falou aqui. Um foi o antes e depois que ele fez, que rendeu muito no orgânico. E depois o dia que ele resolveu o problema de uma aluna e chegaram 3 com ele. Então talvez para você que está assistindo, pega essa. Não seja você buscar mais clientes, seja você dar resultado, que é a famosa prova social. E mais um gancho dessa prova social, para vocês terem uma ideia, rapidamente. O que é a prova social? É você facilitar a pessoa, porque o cérebro é preguiçoso. Ele quer fazer conexões rápidas. Então, se ele foi indicado, a pessoa vai no Instagram dele buscando uma validação. Se a pessoa entra e tem uma prova social rápida, onde a pessoa vai ter a validação ali, contratado. Ou pelo menos está aqui no topo da lista, exatamente. Aí depois entra as outras coisas, como ele falou, ferramenta de você receber o cliente, como é que você está, o que você precisa e tal. Então, olha que interessante, interesse em resolver problemas. Não em você ir para um nicho só porque está dando certo. Ele gosta de resolver problemas de universitário, ele tem prática nisso, ele vivenciou. São outros fatores. Agora fala pra mim, antes da gente ir pro assunto atlética e assunto exterior, né, de inteligência emocional e tal, que é isso que a gente vai pegar aqui hoje. Também, daqui pra frente, quer migrar total pro digital, quer ficar entre personal e digital, o que você vê você fazendo? Cara, eu penso muito em continuar nos dois. Óbvio que hoje o meu digital tem um crescimento muito grande, creio que por conta da era que a gente vive, onde as pessoas querem um pouco mais de facilidade. Aconteceu também do meu digital crescer muito, porque no ano passado a minha agenda de personal ficou cheia, então eu não tinha horário, mas eu conseguia convencer a pessoa que eu conseguiria entregar um serviço online para ela, bem parecido do meu serviço presencial. Então também foi algo que fez o start ali para a consultoria começar a bombar. Legal. Minha agenda ficou cheia, a pessoa vinha atrás, eu não tinha horário, os horários não compactuavam e eu não chegava ao ponto de falar para a pessoa, posso te indicar alguém. Eu falava para ela, olha, eu tenho esse outro trabalho aqui para te oferecer. Só que esse ponto não é o egoísmo, é porque realmente eu tinha. Não, isso é inteligência, cara. Quando as pessoas vêm me procurar para algo que eu não tenho total domínio, aí sim eu falo, olha, eu não trabalho com isso, mas eu tenho alguém para poder te indicar. Total. Que vai poder te oferecer esse serviço. Um exemplo é a alta performance. Hoje eu não trabalho com a alta performance de um atleta. Eu vejo que eu entendo, tenho umas bases, mas eu não tenho o suficiente para entregar tudo que ele precisa. Mas em relação, voltando ao assunto da consultoria, foi algo que cresceu bastante por conta desse ponto. E foi algo que as pessoas, elas viam que eu realmente conseguia entregar para elas um trabalho muito parecido com o personal, porque eu tirava um horário ali do meu dia, eu mandava mensagem para todos esses alunos, perguntava como estava. Quando eu monto um treino hoje de consultoria, eu vejo, o personal sabe quais os exercícios o aluno pode ter mais dificuldade, ainda mais ali quando você faz uma anamnese de qualidade, pergunta para o aluno quanto tempo ele já treinou, então você começa a ter uma ideia. Perfeito. Você pergunta onde ele sente dores, então você tem uma ideia de onde ele pode estar errando. O feedback do aluno é muito importante. Então, sempre que eu entrego um treino, que eu vejo que o aluno pode ter problema em tal exercício, eu peço para ele gravar para eu poder corrigir. E aí eu comecei a entregar esse trabalho de qualidade para o aluno na consultoria. Então, a consultoria foi crescendo e através de indicações também. Só que um outro ponto não tem um dia que eu não poste nada sobre consultoria. Todos os dias eu posto sobre consultoria. Eu ainda tenho algo que me facilita muito na divulgação do meu Instagram, que são algumas parcerias. Legal. Onde eu ofereço ali a consultoria online em troca da divulgação. Então, isso também é um ponto que alavancou muito o meu Instagram.
Óbvio, mexer com as outras questões de marketing também, mas essa questão de parceria é algo que eu vejo muito Legal. hoje, a galera deixando para trás, em ambas as áreas, tá? Que é Não só na aquela educação aham. física. Que é aquela coisa: "Ah, vou trabalhar de graça, isso não existe". E eu percebi que não é trabalhar de graça, é um investimento. Às vezes, quando Total, cara. você não investe, ganha na hora. Você precisa dar Total. aquilo que você economizou, no meu caso, aquilo que eu aprendi, para poder ter um retorno. Perfeito. Então, se eu tivesse essa cabeça, talvez hoje eu não teria mais de 120 alunos na consultoria online. Será que essas poucas pessoas que eu ofereço a consultoria em troca da Total. divulgação não são pagas com esses 120 alunos? E quando eu falo 120 alunos, são ativos. Tem vezes que entra um aluno e ele não renova no mesmo mês. Sim, Então, às vezes, total. tem um número Tem um maior. Mas backup ali, hoje né. são mais 120 ativos que estão comigo realmente. Que legal. Cara, irado isso. Cara, eu tô surpreso. Eu já conheço o DG, né, sempre me surpreendi com o DG, sempre foi um cara que está perto de mim. E sério, eu tô boca aberta a algumas coisas. Por exemplo, o que você falou, pra vocês terem ideia, eu fui entender isso que ele falou agora, eu vou mastigar pra vocês, recentemente, tá? O que ele falou é de escada de valor ou esteira de produto. Isso é uma coisa que existe muito no marketing, né? E como ele falou, não é ego. Se você é capacitado e você sabe resolver o problema e você tem um produto para isso, é melhor que a pessoa te entenda, te queira, tá? Então vender muitas vezes não é um problema. Vender é uma solução. Se você é bom no que você faz e confia e vai resolver, tem que vender a pessoa resolver o problema dela. Então isso é muito interessante, cara. Escada de valor. Ele tem um produto, ele pode ter outro produto, talvez um ticket diferente, ou que ele consiga fazer enquanto ele está em outra tarefa. Isso é outro nível, tá? Isso aqui, por exemplo, é a palestra de marketing avançado. Pô, parabéns, de verdade. Obrigado. É inspirador ver um negócio desse, cara. E agora eu queria saber de você, irmão. Primeiramente, parabéns, no geral, da carreira, de tudo. Cara, a gente, como eu falei, cresceu junto, então me emociono, fica até arrepiado aqui de ver. É muito maneiro. É, dentro da parte do curso, cara, o que você. Que a gente fez uma mentoria, né? Que Uhum. foi onde mudou os gatilhos, quebrou as crenças que a gente fala, né? Você acredita que é o ponto. Qual que é o ponto principal dessa mentoria, assim, pra galera entender? Cara, é você primeiro aprender a se desenvolver como pessoa. Perfeito. Óbvio, teve muitos pontos no curso que foram muito extremos que hoje eu não concordo, Total. mas eu tenho total certeza que eu precisava passar por aquele extremo para poder virar a chavinha. Então, o desenvolvimento como pessoa. E o outro ponto é, hoje eu trabalho como autônomo, eu não tenho carteira assinada com nada, não tenho emprego de renda fixa. Então, esse curso ele me deu uma base para aprender que eu sou uma empresa. Uhum. Então, o meu emocional tem que estar alinhado, o meu financeiro tem que estar alinhado e o meu propósito tem que estar alinhado. Se eu não tiver esses 3 pilares, e óbvio, a gente falando às vezes, é o que eu sempre tento deixar claro, parece que é tudo perfeito. Não, não é tudo perfeito. Tem altos e baixos, é por isso que eu não levo tantas coisas que eu aprendi naquele curso hoje em dia ao pé da letra. Uhum. Mas ele teve uma base ali da pirâmide total para eu aprender a me desenvolver como pessoa, que eu vejo hoje qualquer pessoa, não só da área da educação física, que trabalha por si próprio, ela precisa ter uma gestão financeira boa, para ela aprender a ter o seu controle financeiro, porque já aconteceu comigo no começo. Em um mês eu ganhar 5 mil reais, no outro mês eu ganhar 1.000. Só que nesse mês que eu ganhei 1.000, eu estava vivendo como se eu tivesse ganho 5. Total, Então eu caraca. comecei a me embolar. E aí vem a parte de você sempre estar buscando conhecimento financeiro, desenvolvimento pessoal, e você não precisa viver uma vida de perfeccionismo como a maioria de coaches hoje quer te passar. Uhum. Mas você tem que colocar na sua mente que você precisa estar alinhado com o seu trabalho e com o seu mental. Não adianta você querer estressar muito o mental por conta de estar fazendo coisas em excesso. Hoje eu coloco sempre para os meus alunos esse ponto de que o volume de treino em excesso ele faz mal. É a mesma coisa da saúde mental em excesso, em relação negativa, né? Uhum. Se a saúde mental não estiver alinhada, se você não estiver bem, É pra obesidade mental. sim, e aí as coisas não começam a fluir. Tanto que eu acho que isso foi uma base também. Quando eu comecei a conseguir alinhar a minha saúde mental com o meu trabalho, as coisas começaram a fluir. E o Legal. curso teve muita influência nisso, porque foi a partir desse curso que eu comecei a ler. Eu não tinha o Total hábito de também. ler. Hoje eu não consigo ler como o Thiago, que lê um livro por semana. Mas eu coloquei uma meta agora de ler pelo menos um livro por mês. E a cada livro que eu pego para ler, esse desenvolvimento pessoal vai aumentando e eu consigo filtrar hoje.
não pegar aquele livro ao pé da letra, Entendi. mas filtrar tudo aquilo que o livro passa. Então eu sempre busco estar lendo um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de desenvolvimento financeiro, educação financeira, porque assim como as coisas na minha área mudam, o financeiro também muda todo o tempo, a mente muda todo o tempo, porque quanto mais ali você tem um sucesso, você tem mais responsabilidade. Então Perfeito. você tem que estar extremamente alinhado para receber críticas que vão vir. Legal. Porque a partir do momento que você vira um destaque, quando eu digo destaque não é ser famoso, é você atingir uma meta onde você lá atrás colocou ela. A partir do momento que você atingiu uma meta, você é um destaque para você. Então você tem que estar com um emocional bom para poder aprender a lidar com aquilo. Porque destaque ele vem muito alinhado às vezes com a concorrência querendo ofuscar esse destaque. Então você vai receber críticas negativas, vão querer debater coisas que não têm coerência, e você aprende muito com o seu desenvolvimento pessoal a ignorar aquilo, a debater de forma onde você não precisa discutir. Total. E muitas das vezes a pessoa até desiste de te criticar porque você soube debater. Perfeito. E o ponto de debater não é discordar ou concordar, é mostrar o seu ponto e respeitar o outro ponto. A partir desse pilar, eu acho que não tem nem mais discussão. Total. Cara, olha que legal, né? Resumidamente, né? Comece antes de estar pronto, né? O curso, você vê, ele falou da parte total da gente começar, né? De algum lugar, não saber nem o que estava fazendo, mas estava em ação. E aí, como foi amadurecendo e ganhando experiência com o tempo. Porque isso acontece. Se você ficar parado inerte, você não vai mudar nada. Mas o que a gente recomenda, né? Estou falando aqui porque eu sei que você pensa dessa forma também. Busca alguma coisa pra você fazer. No mínimo, vá ver um ambiente diferente, vá ter tarefas diferentes, vá num estágio diferente. Hoje em dia tem a internet, a facilidade, faz um curso, uma imersão, alguma coisa que mexa com o seu límbico também. Porque às vezes o choque inicial tem que ser maior pra gente sair da inércia, né? Ainda mais quando a gente é novo, a cabeça tá meio virada ainda e tal. Então você precisa ter uma figura ali pra te puxar. Então a ideia do mentor, eu acho que é o que faz a maior diferença, é ter um mentor pra te puxar para um outro nível, porque o cara tá vivendo uma frequência vibracional diferente da sua, né? E acreditamos aqui que a evolução maior da educação física, além dos estudos acadêmicos e tal, é a forma como o profissional da educação física se porta. Porque se você sabe se portar, sabe falar, né, bota uma presença legal num evento, como qualquer outro, você tá ali. Porque antigamente, se a gente chega para apresentar, né, alguma coisa, uma palestra, chega eu e o DG, aí tem um médico na palestra, a gente vai, o cara é médico, será que eu vou falar uma coisa que ele tem problema? Não, se você estudou, se é um cara que entende de saúde, entende de tudo, entende, especialista no que você está falando, você tem que falar de qualquer forma. E isso é o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, saber ter boas relações, né? Cara, é uma aula isso aqui, total. E deixando a deixa também, igual você falou sobre o assunto do médico, não saber algo não significa também que você não tem conhecimento. A gente fala sobre estudar todos os dias, a maioria das nossas referências estudam diariamente, ou pelo menos buscam sempre estar estudando, e se eles estão estudando é porque tem algo a mais que eles querem aprender. Então, se você não está sabendo algo, está com medo de agir em tal lugar por não saber aquilo, aprende aquilo, não fica com medo por não saber. Se não domina tal coisa, estuda. E mesmo estudando, ainda mais a nossa área que é muito ampla, você não vai conseguir saber tudo. É por isso que existe hoje inúmeros artigos atuais, pode ter certeza que saem mais de 10 artigos por dia sobre o assunto educação física / musculação, que é a área na qual eu atuo. Então, se estão saindo artigos, é porque tem novidades a ser comprovadas. E às vezes, e muitas das vezes, são coisas que não conseguiram comprovar lá atrás, que o artigo não deu a resposta ali que a pessoa imaginava, e hoje saiu totalmente diferente. Porque o corpo humano, ele sofre adaptações. Algumas coisas que eram criticadas antes, hoje não são mais. Um exemplo clássico é, antes, se você tivesse dor no joelho e fosse no médico, ele ia falar para você não agachar. Não podia agachar. E hoje eu tenho total experiência para debater com o médico que pede para o aluno não agachar. E com uma coisa simples, tá? Teve uma vez que aconteceu já e eu falei pro aluno sentar e levantar do banco. Ele sentou e levantou, eu falei, pronto, você agachou. Você agachou, como é que você vai no banheiro? Então é aquilo, é algo que era totalmente crucificado antes, que hoje, com o estudo, você consegue. E podem surgir outras coisas. O que a pessoa não pode é ficar desatualizada. Agora, ignorar, conhecer mais sobre aquilo que ela tem dúvida, eu já acho um pouco, literalmente, burrice. Aí você já está abrindo margem para outras coisas, né? A partir daí, então, o que a gente já entendeu, né? Que a parte do curso fez a ação, né? Da gente
serve de analogia para você observar aí, para você sair da inércia, tem que ter algum choque. Isso é fatal, tá? E agora a gente entra na parte da Atlética para ver a responsabilidade. A gente já participou da criação de uma Atlética, o DG vai falar sobre isso na visão dele, tudo que a gente venceu junto, né? E eu acredito fielmente, acredito que você também, que isso foi um divisor de águas na nossa vida, né? A parte da assumir responsabilidades, começar a ter que negociar, ter que vender. Enfim, conta pra eles essa história da Atlética, DG. Na verdade, basicamente fundamos 2 Atléticas, né? Total. Porque quando a gente começou, foi Atlética que envolvia 3 cursos, se eu não me engano. Né? Depois virou 4. Era Educação Física, Psicologia, Enfermagem. E Nutrição. Aí virou Nutrição depois, Nutrição entrou depois. Então, e nas 2 partes eu não entrei diretamente. Recebi o convite só depois. E quando o Thiago me chamou para poder assumir a diretoria de esportes, porque eu jogava na Atlética e me dava bem com as pessoas que estavam ali, a princípio eu não pensava que eu ia me sair tão bem, porque eu era muito tímido com as pessoas que eu não conhecia. Só que eu tinha uma relação muito boa com as pessoas que eu já tinha amizade. Então a Atlética, nessa parte de ser diretor, foi muito importante para que eu aprendesse a ter relações com pessoas que eu não conhecia. Porque hoje na minha área isso acontece a todo momento. A todo momento eu vou ter um contato com um aluno novo no qual eu nunca falei antes, e aí eu preciso entender aquela pessoa para saber como eu vou me comportar com ela. Porque quando a gente está lidando ali com uma pessoa, eu lido muito com o fato de entender ela primeiro para saber como eu vou prosseguir naquilo, né? Naquilo que eu vou oferecer para ela. E no caso da Atlética foi basicamente isso. Só que a gente tinha que entender um grupo muito maior de pessoas e não só uma pessoa. E aí foi a primeira Atlética, que foi essa que tinham 4 cursos, eram 3 depois e virou 4. Era na Capivara, né? Só que tinha um ponto, a gente não tinha uma Atlética tão estruturada, então muitas vezes eu precisava fazer algumas funções que eu não... Todas, né? Algumas. Só que uma que eu me envolvia bastante, como eu já tinha uma experiência, era eventos. E isso fez com que eu tivesse também a melhora de saber negociar, ter responsabilidade com o dinheiro, porque a gente mexia com dinheiro muito alto que não era nosso. E a gente não tinha nada de dinheiro na época. E a gente não tinha nada de dinheiro na época. E também saber dialogar com as pessoas que estavam dentro da diretoria. Porque muitas das vezes eram muitos pensamentos diferentes, a gente tinha que chegar num acordo. Dava muito choque, muito choque. E uma coisa que me ajudou muito nessa relação da Atlética foi... Eu lembro que a gente disputou o primeiro campeonato, a gente não tinha um centavo. E aí você foi atrás de patrocínio, a gente começou a fazer algumas coisas e vender pela Atlética, e a gente começou do zero e conseguiu pagar um campeonato que eu acho que na época era R$3.000, R$4.000. Eu acho que o primeiro foi 1.000 e pouco, né? Que foi o Júri. O Júri. E aí o Tucci foi 3 e pouco. Então eu comecei a ter a noção de dá para começar do zero. Só precisa criar alguma coisa para fazer aquilo girar. E isso na carreira é totalmente o que acontece. Muitas das pessoas vão começar do zero, não vão ter um capital, óbvio. Muitas podem ter. Ajuda do pai, de alguém ali perto, mas eu acho que a maioria não tem. Ou mesmo criar um produto do zero. Total. Que foi o que a gente basicamente fez. A gente criou a Atlética do zero, criou um produto do zero e fez aquilo rodar. Então, hoje, na época, isso não vinha na nossa cabeça de estar correlacionando isso. Pode ter certeza. Acho que na sua também não você era não tinha automático ideia de correlacionar isso. Mas isso vira uma experiência, porque quando você passa por algo parecido, você começa a lembrar daquilo. Então a Atlética trouxe muito isso pro lado de vender, porque a gente tinha que convencer as pessoas a participar da Atlética, era uma Atlética nova. Criar uma marca que é o brand. Eu tinha que convencer as pessoas a treinar. Eu tinha que convencer as pessoas a sair de madrugada da festa e ir pro jogo. Era muito duro. Então ter essa relação com pessoas foi muito importante. Só que eu acho que quando a gente unificou foi o desafio que foi um pouco maior. Nossa, total. Porque aí era uma faculdade inteira. E uma responsabilidade muito maior. Porque a gente estava lidando com uma representatividade da faculdade. Porque a gente estava levando já o nome inteiro da faculdade. Então, eu acho que o desafio de lidar com pessoas foi um pouco maior depois da unificação. Porque a ideia inicial, né, quando a gente
pegou, só tinha Atlético de Direito aqui na Estácio, que era a Shark, que era um tubarão. E a gente fez, na época, a gente fez o convite para fazer tudo junto, não aceitaram na época. A gente criou a da Educação Física, Psicologia e Enfermagem. E quando você cria uma coisa que não tem, é mais, teoricamente, fácil, porque a galera quer participar. A Atlética já começou a ser um negócio mais interessante, né, de se participar. As pessoas queriam evento, queriam esporte, queriam tudo. Então, a gente Pois fomentou... não tinham aquilo. Hã? Pois não tinham aquilo. Exato, então não tinha. A gente não podia participar para jogar do direito se a gente fazia educação física. Então a gente fez essa unificada, criou o estatuto do zero. A gente apanhou muito pra fazer isso, mas a parte de criar a marca, teoricamente, foi mais rápida, que o pessoal comprou muito a ideia. E aí, a partir do momento que a gente começou a apanhar, literalmente, né, nas competições maiores, porque os caras eram muito grandes, a gente começou a ter que entender, né? E aí o desafio virou outro, como ele falou. Não era a parte só de vender e criar caixa. Era lidar com gente, muita gente. Como é que você pega uma pessoa que é botafoguense e vira flamenguista? A gente pensou isso na época, né? Inclusive falaram isso pra gente, não vai dar. Você não vai conseguir transformar um botafoguense em flamenguista. Ou vice-versa. E a gente falou, cara, acho que a gente dá porque tem um propósito maior por trás, né? E essa parte, eu não esqueço dessa época. Se você lembra que um pai de uma aluna pagou, de uma diretora da Bruna, pagou uma inscrição nossa? Eu não sei como é que é a realidade, é diferente a realidade financeira agora, mas a gente ganhava uma média de 400 a 500 reais naquela época, pessoalmente, de estágio. Sim, eu não sei quanto é que tá agora, deve estar uns 600 para 700. Mas enfim, esse era o nosso auge de dinheiro, assim, né? Aí alguém chegar e dar milão e a gente ser responsável era uma coisa que doía, dava medo, né? E eu lembro até hoje que faltou caixa em cima da hora, eu acho, para completar esses 4 mil. E aí o pai de uma menina, porque acreditou no nosso processo, no nosso propósito, falou assim, toma aqui o dinheiro, vai lá, paga. E a gente foi, pagou uma semana depois, alguma coisa assim, né? A gente vendeu os produtos. Na verdade, não, minto, corrigindo, a gente pegou o dinheiro para comprar produto. Para girar o caixa. Para girar o caixa. Deu R$1.000, a gente comprou em caneca, fez... Nossa, foi muito doido. E a gente assumiu essa responsabilidade. E a partir do momento que a gente assumiu e conseguiu fazer... Não façam isso não, hein? Pegar dinheiro emprestado e saber como vai pagar. A gente tinha 18, 19 anos na época. Mas olha, foi o que funcionou. O Flávio Augusto não começou com cheque especial, a WhatsApp lá. Então, assim, essa parte que ele tá falando é muito interessante, de assumir a responsabilidade. E aí conta um pouquinho da unificação, como é que foi o posterior a isso, que a gente já tava bem mais organizado, né? Então, a unificação, a gente tinha que convencer primeiro as pessoas, né? E aí o Thiago assumiu essa responsabilidade de convencer as pessoas. Não, todo mundo, você também. Não, mas foi ele que tomou a atitude de conversar com... Tinha uma outra atlética, né, que era engenharia e administração. Surgiu a terceira atlética, é verdade. Na Estácio. E aí a ideia... Eu tava com o Thiago quando ele falou sobre unificar. A gente tava num jogo... No último dia do TUSF de 2018, eu acho. O jogo da Série A do TUSF era Série A. Eu lembro que era UF contra FOA, duas torcidas enormes. E aí o Thiago pegou e falou... E os jogos eram em Resende. Verdade, foi aqui. E aí o Thiago pegou e falou, imagina se a gente conseguisse juntar todas as atléticas, como que a nossa torcida não ficaria. Na época a gente não pensou nem em elenco. Verdade. A gente pensou em torcida em si, porque as duas atléticas eram enormes. E a gente via ali que talvez a gente, com 3 cursos, não teria competitividade para jogar contra eles, porque eles tinham uma estrutura muito mais favorável na época. Então eles tinham um negocinho a mais que a gente não tinha, que a gente pensou que unificando a gente conseguiria resolver esse problema. Só que foi uma ideia que o Thiago falou e eu não tinha levado muita fé no que ele falou, não. Pra mim tinha sido tipo, se. E aí no outro ano, em 2020, foi quando ele falou com os outros 2 presidentes na época sobre como unificar, sobre como seria o projeto de unificar. Teve uma variação de cabeça, no final ambos viram que seria algo positivo para todo mundo, porque a gente tinha muito daquilo também a Estácio ela não conseguiria dar infraestrutura para 3 atléticas. Total. Mas para uma seria bem mais fácil, benéfico para ambos, porque a gente estaria levando o nome ali da Atlética. Então, em 2020, a gente conseguiu unificar, né, a Atlética. A gente teve um começo ótimo em relação à unificação. Se eu não me engano, a gente jogou 10 amistosos em modalidades variadas, ganhou todos. Tudo. Só que aí veio a pandemia. Verdade. E aí foi quando a gente perdeu um pouco de força nessa unificação. A Atlética ficou muito tempo parado. E em si a gente ficou pouco tempo nessa unificação. A gente não ficou tanto tempo nessa unificação. E a gente estava se formando também, né? Sim. E aí depois que acabou assim a pandemia, uma menina entrou em contato
perguntando sobre a Atlética, e aí eu fui mandar mensagem pro Thiago, falando, pô, a gente vivenciou isso, a gente não pode impedir que outras pessoas também vivenciem. E aí o Thiago na época estava muito corrido, e eu falei para ele que a gente não podia também deixar as pessoas do zero, porque a gente tinha passado de uma coisa do zero gerando 3 cursos, a gente não tinha gerado ainda uma faculdade inteira. Uhum. E aí eu com outra pessoa na época conseguimos ajudar essas pessoas, que foi a Doris no caso. Sim. A gente conseguiu ficar ali 6 meses a 1 ano apoiando essas novas pessoas que viram. O negócio aconteceu, o Instagram ficou forte, vocês ficaram fortes. Sim, as pessoas que entraram foram, tipo, pessoas que realmente trabalharam muito bem, elas tinham muito à vontade, elas tinham talento, elas só precisavam um pouco do que a gente chama hoje em dia da maldade do que é atlética. Porque, querendo ou não, você precisa ter um pouco de malandragem para lidar com esse assunto. Em muita coisa da vida você precisa ter isso que a gente chama de malandragem. E aí hoje a Atlética está aí ativa. Poseidon. E eu acho que todo mundo consegue abstrair muita coisa da Atlética, tanto em relação a relacionamento, a gestão do que você está fazendo, porque quando você assume um cargo de diretor, você tem uma responsabilidade, você assume uma autorresponsabilidade, você começa a saber vender um produto, porque no caso eles estão vendendo um produto da Atlética, seja uma caneca, seja o atleta ir no treino, ou seja, vender uma festa. Fora uma coisa que sempre foi muito forte na faculdade, na Estácio em si, que eram as ações sociais. Verdade. Então foi meu primeiro contato ali em si com a ação social, que foram campanhas muito boas, que despertaram sobre essa ajuda ao próximo. Então tem muita coisa na Atlética em si que você consegue colocar depois para a sua vida profissional. Óbvio, eu e o Thiago, a gente não conseguia ter esse pensamento antes. Mas hoje a gente consegue passar para vocês, que vocês também podem aproveitar da Atlética para facilitar um pouco depois na sua vida profissional. Exato. Isso é muito interessante, a gente fazendo ganchos aqui disso, né? Por exemplo, você hoje que é calouro da faculdade, está entrando agora, ou já está aí, você pode se afiliar, eu acredito que o pessoal seja bem aberto aí a isso. Eu não tenho mais contato com quem está na diretoria hoje, não faço nem ideia, acho que eu sei na verdade, que eu acompanho no Instagram. Mas naquela época, por exemplo, eu como calouro, né, como universitário, eu tinha contato com o diretor da faculdade. Porque a gente jogava contramão, por exemplo. Então, assim, isso é network. Eu consegui emprego, na época, como promotor no celeiro, vendia ingresso porque a gente tinha uma turma grande. Então, assim, as pessoas recorriam a gente para projetos, porque a gente tinha uma galera. E a gente foi de 0 a umas 50 pessoas na Epic, se eu não me engano, até umas 70 no geral mesmo, e quando a gente passou, quando a gente foi ver grupo, tinha bastante gente, né? Se a gente fosse pegar tudo mesmo, tudo dava por volta de 300 e poucas pessoas, né? E isso foi do 0. E o principal de tudo é que a gente acreditou. Quando a gente começou a perceber que a gente estava apanhando, né? E tinha que resolver a forma de mudar, olha só, isso vocês podem fazer a analogia da vida de vocês, porque todos os desafios que a gente passou depois, a gente já tinha ganhado já tinha conquistado isso, então a confiança aumenta. Você entra falando assim, pô, se a gente fez isso, a gente consegue fazer isso. Né? É bom, o ser humano ele tem esses resguardos de vez em quando. E aí a gente olhou e viu, pô, daria, a gente tem um elenco forte de educação física, o time de handball do direito é um monstro, vôlei, nossa, era muito forte, mas estava dividido. A gente pensou, pô, imagina, você lembra aquela Unicarioca balançando o prédio? Uhum. Tinha uma delegação de, sei lá, 600 pessoas. Por aí. Os caras, a gente entrou com 50 num prédio para um jogo no dia seguinte, né, que era alojamento. Os caras desceram 5 e pouca da manhã, nossa delegação numa sala, os caras tinham um andar inteiro, eles desceram lá pra rua e começaram a batucar, fazer a bateria. Acordaram todo mundo. Acordaram todo mundo. Você olhava para baixo, tinha 600 pessoas na rua, cara. Tremendo um prédio. A gente falou, cara, não dá. É nessa hora que a gente tem que dar um passo, né? E era óbvio que muita gente não ia aceitar, mas a gente acreditava no propósito futuro e a gente começou. Como é que começava? Era começar primeiro a dar um trunfo, né? O que era o trunfo? Uma marca. A gente foi lá no TUSF, o Direito já tinha ganhado a Série B e a gente jogava na Série B também. O que a gente fez? A gente perguntou lá pro Igor na época, se a gente passar, era seu xará, Igor, passar pra Série A, unificar, se deixa a gente passar pra Série A, isso foi, olha, a gente pegava carro daqui de Resende, ia lá em Volta Redonda conversar. Não era uma coisa muito fácil. Aí foi começando a dar a ideia de que se a gente provasse que era bom o suficiente, a gente passava. O que a gente começou a fazer? Começou a dar a ideia aqui de unificar e juntar os times. Meio que, você apoia a gente, apoia. Jogamos contra o UERJ, ganhamos. Jogamos contra não sei o quê, ganhamos. Chegamos lá e tá aqui o resultado. E aí a gente conseguiu unificar e partir pra Série A, que foi, 2 passos gigantes, porque a gente acreditou.
Só que dentro desse processo a gente aprendeu milhares de coisas. Aprendeu a falar com gente, a como convencer, como não sei o que são coisas que você precisa na sua vida, no seu dia a dia. A vida é sobre pessoas, né? Principalmente você que é da área da saúde. Cara, total, muito maneiro isso aqui, relembrar esses tempos. Pô, um prazer enorme estar com você aqui, DGV. Tudo que... Eu perdi muita parte depois de um tempo da sua vida, né? Tô lisonjeado com o tanto que você evoluiu além do que eu já te conhecia. Eu já achava o DG, como eu falei pra vocês, um cara muito bom em relacionamentos, muito estratégico. Por mais que a gente fizesse às vezes antes, né? Sem a intencionalidade. Eu sempre acompanhei o Instagram dele depois e a gente ia se falando, brincando e tal. E eu acredito que foi uma baita de uma aula pra vocês aqui. Irmão, um prazerzão ter falado com você ao vivo, que não tenham que ser só em podcast a gente se encontre. Verdade. Que a gente bota o papo em dia em outras coisas aí outro dia, tá? Vou te convidar mais vezes, que com certeza a galera vai adorar esse quadro aqui, tá? E um prazer falar com você. Tamo junto, meu amigo. Obrigado pelo convite. Foi muito legal poder conversar com o Thiago depois de muito tempo. Acho que a gente nunca tinha sentado para conversar e falar, pô, realmente conseguimos. Aconteceu tudo que a gente passou lá atrás de perrengue. Óbvio, vai acontecer mais perrengues, mas os estagiários, Douglas e Thiago, poderem conversar hoje como professores formados. O Thiago está com o estúdio dele, eu poder estar, graças a Deus, e também graças a tudo que eu passei por ali, tá com uma carreira estabelecida, poder ter essas duas etapas, hoje com certeza é gratificante e é uma energia a mais para eu poder continuar, porque hoje a gente pôde relembrar de muita coisa lá atrás que às vezes, quando a gente está num dia ruim, a gente não pensa. É verdade. O dia tá ruim e a gente vai e esquece que já ficou pior. Já foi pior. Já foi muito pior e o que está acontecendo naquele dia não chega nem perto. Então, poder relembrar isso hoje e poder colocar para vocês um pouquinho de conhecimento e ter certeza que um pouquinho que eu pude passar para vocês hoje pode agregar, é gratidão total. Maneiro. E uma frase final, um conselho para a galera que tá assistindo? Estude, pesquise e pratique. Você vai longe. Pesado. Perfeito. Irmão, satisfação total. Tamo Obrigado junto. pelo convite, tamo junto, viu? Carreira Fit fica por aqui. Até a próxima. Caraca.